Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Hoje apresentando mais um estudo da série Profecias Bíblicas. Estaremos trazendo o 11º tema, o DNA da Igreja de Deus e o DNA da Igreja Católica Romana. No estudo passado, apresentamos o tema Sinal da Besta, Vinho de Babilônia. Nesse estudo você teve a oportunidade de entender o que é o Sinal da Besta e o Vinho de Babilônia. Para que não ficasse dúvidas, procuramos deixar claro que o termo besta nas Escrituras nunca foi aplicado a homens. Trouxemos a exemplo o capítulo 7 de Daniel. O leão não era Nabucodonosor. Os animais, bestas, são impérios. Também deixamos claro que não é correto entender que o anticristo seja besta. Eles são apresentados nas Escrituras como sendo homens. Deixamos claro o significado da palavra sinal, coisa que chama outra à memória, que a recorda, que a faz lembrar. Assim entendemos que as doutrinas da Igreja Romana nos lembram o Império Romano Pagão. Por isso, entendemos que o sinal da besta são as doutrinas falsas da Igreja Romana. Entendemos que o vinho de Babilônia é a mistura do paganismo com o cristianismo romanizado. E isso nós chamamos sincretismo religioso. Deixamos claro que o Papa se encaixa perfeitamente como o anticristo, que o irmão João falou. Você teve a oportunidade de saber o significado da frase em latim, Vicarivis Filii Dei, que significa substituto do Filho de Deus. Ficando claro que o cabeça da Igreja Romana não é Jesus. Trouxemos uma explicação para que o significado do termo Babilônia ficasse claro. Finalizamos com uma pequena exposição de alguns dogmas da Igreja Romana em oposição à fé da Igreja de Deus. Ficou claro que os dogmas da Igreja Romana foram usados para identificar seus opositores. Se você não ouviu esse estudo, solicite, temos certeza que o seu entendimento será ampliado. Hoje apresentaremos o tema, o DNA da Igreja de Deus, o DNA da Igreja Católica Romana. O irmão Paulo escreveu: Sim, eu gostaria de ser amaldiçoado e separado de Cristo em favor dos meus irmãos de raça e sangue. Eles são israelitas e possuem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles nasceu Cristo segundo a condição humana, que está acima de tudo. Deus seja bendito para sempre. Amém. Romanos 9, do 3 ao 5, nessa versão Bíblia Sagrada, edição pastoral. E também nós temos Romanos capítulo 11, verso 17, que diz: E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, e, se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós trouxemos aqui estes textos, já começarmos a entrarmos no DNA da Igreja de Deus. Nosso irmão Paulo, ele fala da tristeza dele para com os irmãos dele que não reconheceram Cristo na sua totalidade, não reconheceram Jesus como Messias, mas nós temos o exemplo nas Escrituras. Muitos dos judeus aceitaram a fé em Cristo e muitos líderes religiosos aceitaram a fé em Cristo. Nosso irmão Paulo fala, eles são israelitas e possuem a adoção filial, a glória eles possuem, as alianças, a lei, a legislação, o culto e as promessas. E deles são os patriarcas e deles nasceu Cristo. Muitos crentes hoje em nossos dias não reconhecem que Jesus é um judeu. Jesus é um descendente de Abraão.
Muitos não reconhecem isso. E uma das coisas que faz com que as pessoas não reconheçam isso é a doutrina da Trindade. Essas doutrinas, elas confundem a cabeça das pessoas. E as pessoas praticam um antissemitismo, né, contra os judeus. Como se Jesus não fosse um judeu. E o nosso irmão Paulo, ele insiste em Romanos 11:17. Se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeio, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Esse antissemitismo é tão forte hoje que é fácil de perceber. Sim. As pessoas não querem fazer parte de uma igreja que tem o seu DNA na base da fé dos judeus. Os judeus erraram em quê? Alguns deles em não reconhecer Cristo, mas a sua fé era um símbolo de tudo o que aconteceria. Sim. Uma sombra de tudo o que aconteceria. Você conhece um hino que as pessoas cantam assim, Cristo é oliveira, depois fala assim, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Diz que a oliveira verdadeira é Jesus, e nele nós somos enxertados pela fé. Leia Romanos 11 para você ver se você está certo. Mas aí o antissemitismo faz ele dizer que a oliveira não é um povo que trouxe uma fé. A oliveira é quem? Jesus. Infelizmente. E aí preferem pertencer a uma igreja de origem pagã do que pertencer e ter uma fé orientada pelas escrituras, como nós vamos apresentar aqui hoje. O que é um DNA? O DNA é o composto orgânico que contém as instruções genéticas dos seres vivos. É a partir dessas informações contidas no DNA que todas as células se reproduzem e que todas as nossas características herdadas dos ascendentes se manifestam. Na duplicação das células, o DNA é replicado e cada uma das células filha fica com um DNA idêntico ao DNA da célula mãe. www.significadosbr.com.br/DNA. O DNA ele carrega a carga genética. Quando alguém tem dúvida da paternidade, ele faz um DNA e pronto, comprova-se. O DNA da Igreja de Deus tem que carregar as características da igreja primitiva, ou seja, se nós somos a igreja verdadeira, o nosso DNA tem que carregar o quê? As características herdadas dos ascendentes. Então nós temos que ser semelhantes à igreja primitiva. E quais eram as características da igreja primitiva? Primeiro, ela veio dos judeus, Jesus era um judeu. E aí é uma das características da fé. Achamos, nós do programa A Luz das Escrituras, de fundamental importância abordarmos um tema, a Igreja de Deus e seu DNA, suas características. X, Igreja Romana e seu DNA. Por quê? Infelizmente, muitos dizem ser filhos de Deus, porém, ou seja, o seu DNA, né? Ou seja, porém a sua fé diverge da fé de Jesus e dos apóstolos e profetas de Deus. Nós não estamos aqui para criticar a fé de ninguém. Não. Porém, não podemos deixar de trazer ao seu conhecimento as verdades contidas nas Escrituras. Sendo assim, nós vamos analisar primeiro as características DNA da Igreja Romana. O nome da Igreja Católica, entre aspas, Apostólica Romana, já a identifica como uma opositora da Igreja de Deus. Me perdoe, mas isso é uma verdade. Você não acha estranho Jesus ser um judeu e a igreja que ele iniciou não ter semelhança nenhuma com o seu povo? Não é estranho? É estranho. Até a imagem que a igreja romana diz ser de Jesus não traz os traços do povo de Jesus, do povo judeu. Que triste, não é, cooperador? Muito triste. Um Jesus europeu, que estranho. O historiador José Jobson, no seu livro História Antiga e Medieval, página 274, ele afirma: em 313, o imperador Constantino publicou o Edito de Milão, legalizando o cristianismo. Com a expansão do cristianismo, a igreja adotou como modelo de sua administração a própria organização do Império Romano. Olha aí o DNA. O culto cristão mudou muito tempo depois da sua oficialização. Essa medida atraía os pagãos,
mas provocaram também o afastamento dos fiéis apegados ao culto primitivo. Estes se retiraram para os desertos. O historiador Constantino Coismin, na página 12, no livro História Revelada dos Papas, ele diz assim: Constantino recebe o batismo só em 337 em seu leito de morte, e com o seu sepultamento na Igreja dos Apóstolos de Constantinopla, e passa a ser venerado, Constantino venerado como 13º apóstolo. Sabia que Jesus teve um 13º apóstolo? O livro O Sagrado na História, Cristianismo, publicação da Ediouro Dueto, página 8, diz: com o imperador Teodósio, no início do IV século, o cristianismo ganhou status de religião oficial, para logo em seguida se transformar de perseguida a perseguidora. A Igreja de Deus hoje, ela é o resto da semente que sobrou das perseguições promovida pela Igreja Romana. E aí eu faço um parênteses aqui, não só a Igreja Romana, mas também os protestantes perseguiram também a Igreja de Deus. Isso, nós temos dados históricos para isso. A Igreja de Deus hoje ela é o resto dessas perseguições. A Igreja de Deus guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, tem a fé de Jesus. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, verso 17. Ouça o que diz um documento católico, que está em www.santuariodeaparecidarp.com.br/dogma sobre o Papa e a Igreja. Traz a seguinte informação: a Igreja é infalível quando faz definição em matéria de fé e costumes. Estão sujeitos à infalibilidade quando fala ex-cátedra. O episcopado pleno com o Papa, que é o cabeça do episcopado, é infalível quando reunido em concílio ecumênico ou disperso pelo rebanho da terra. Ensina e promove uma verdade de fé ou de costumes que sempre foi ensinada pela Igreja. Aí ele traz: a razão da infalibilidade é a assistência sobrenatural do Espírito Santo. Isso dizendo o documento, que preserva o supremo mestre da Igreja de todo erro. Olha só. A consequência da infalibilidade é que a definição ex-cátedra dos papas seja por si mesma irreformáveis, sem a intervenção ulterior de qualquer autoridade. Então, segundo esse documento, o Papa é infalível e cabeça. Diz que ele não erra porque ele tem assistência sobrenatural do Espírito Santo. E é o supremo mestre da Igreja. Supremo mestre da Igreja? Ouça as palavras de Jesus. Jesus disse: e a ninguém na terra chameis vosso Pai. Papa é papai. Isso. Porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Mateus 23, verso 9 ao 10. Os crentes hoje, quando eles oram assim: ó Jesus, meu Pai amado, ó Jesus, meu Pai amado. Meu Deus do céu. E aqui nós vemos a separação, né? Chama Jesus de Pai. Jesus não é irmão, Jesus é Pai. O documento é em www.santuariodeaparecidarp.com.br/dogma sobre o Papa e a Igreja. Igreja foi fundada pelo Deus e homem Jesus Cristo, que ele estabeleceu os fundamentos substanciais da mesma, no tocante à doutrina, culto e constituição. Então isso está no documento. Falamos aqui, esta doutrina não está no DNA da Igreja de Deus. Não. Já mostramos que Jesus foi elevado à condição de Deus por meio dos concílios da Igreja Católica Apostólica Romana. É ela que elevou Jesus à condição de Deus, mas não as Escrituras. Então, essa doutrina de chamar Jesus de o homem-Deus, não existe isso. Isso é paganismo. Isso é paganismo. O que as Escrituras ensinam a este respeito? O próprio Deus diz no primeiro mandamento dos 10, Êxodo 20, verso 1 e o verso 3. Está escrito assim: Deus pronunciou todas essas palavras: não terás outros deuses além de nós. Opa. Eu li errado. Está errado, né? Não terás outros deuses além de quem? De mim. De mim. Essa Bíblia é da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Agora, olha que estranho. Vamos ler esse primeiro mandamento dos 10 aqui no Catecismo da Igreja Romana, Apostólica Romana. Como diz:
Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual a fonte? www.santuariodeaparecida.rp.com.br/decálogo. E aí? É. Percebeu, ouvinte, aqui o DNA, ó, longe, né? Vamos trazer aqui alguns detalhes. Quem estuda as profecias entende como se deu o desenvolvimento da igreja romana, até a sua formação, dominação total. Esta igreja é descrita como a 11ª ponta, um poder político e religioso que se desenvolveria dentro dos domínios do Império Romano. Daniel 7, verso 19 ao 21. A igreja romana é descrita nas profecias como a besta que sobe da terra. A igreja. Não estou dizendo que é o Papa, é a igreja, a organização dela toda. Apocalipse 13, verso 11. Ela é identificada como a imagem do antigo Império Romano. A imagem do antigo Império Romano. Apocalipse 13, verso 15. Esta igreja é descrita como uma mulher que cavalgou sobre uma besta. Ela cavalgou sobre uma besta, o Império Romano pagão. Apocalipse 17, verso 3. A mesma também é descrita como aquela que prostituiu com os reis da terra. Apocalipse 18, verso 3. Também é dito que os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Apocalipse 18, verso 3. A igreja romana é figurada como uma mulher prostituta que embriagou os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Apocalipse 17, verso 2. Ela também é identificada como embriagada com o sangue dos santos, as testemunhas de Jesus. Apocalipse 17, verso 3. A igreja romana é descrita como a cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, verso 18. E para não ficar dúvidas, ela é a igreja que, conforme profetizado em Daniel 7, verso 25, mudou os 10 mandamentos da lei de Deus. Você tem dúvida? Você tem dúvida? Seguimos ainda considerando o documento da Igreja Católica, www.santuarioaparecida.rp.com.br, dogma sobre o Papa e a Igreja. Segue dizendo: Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como o primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado da jurisdição. O romano pontífice é o sucessor do bem-aventurado Pedro e tem o primado sobre todo o rebanho. É isso que diz esse documento. Então nós vemos aí esse DNA dizendo que o apóstolo São Pedro é o primado e o Papa é o subsequente depois dele. Só lembrando, o termo pontífice foi tomado dos imperadores romanos pagãos, viu? Não tem origem, DNA da Igreja de Deus. Não, isso é estranho à fé da Igreja de Deus. Nosso irmão Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 2 e 5, porque há um só Deus. Não, há 3, não é não? Mas o nosso irmão diz que há um só Deus. Um só mediador, não, há muitos mediadores, o Papa, os santos, os padres, os bispos. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Você percebe que o DNA dessa igreja está centrado no paganismo romano. Não existe apoio bíblico a este dogma da igreja católica sobre primado, o Papa, né? E a igreja. Não existe. Nosso irmão Paulo escreveu em Efésios 1, verso 22 e o verso 23, dizendo que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo, e sobre todas as coisas constituiu Jesus como cabeça da igreja, a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Sabemos que muitos acreditam que Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Olha, uma leitura atenta do versículo 18 de Mateus, dentro do seu contexto, elimina a possibilidade de crer assim. Agora, se você ler só o verso 18, você vai seguir crendo no que a igreja romana coloca. Mas agora, se você fizer a leitura, como nós vamos fazer? Mateus 16, verso 13 ao 18. Vamos ler com atenção e você vai ver quem é a pedra sobre a qual a igreja de Deus está edificada, segundo o testemunho do irmão Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Senhor, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias e um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, testemunho do Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do Hades não poderão vencê-la. Então, Jesus se referiu à resposta de Pedro em dizer quem era a pedra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esta pedra. Amém. E sobre esta pedra, quer dizer, sobre aquilo que você crê, sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. É muito simples de entender as Escrituras. É só ler os seus versos dentro do seu contexto. Agora não vamos fazer igual Satanás. Satanás citou para Jesus o Salmo 91 fora do seu contexto. Está escrito, pula. Milhões e milhões de crentes aceitam as Escrituras fora do seu contexto e fazem a vontade do diabo. Eu não estou aqui para criticar a fé de ninguém, mas essa é uma verdade. Porém, a igreja romana, ela segue em contradição a todas as Escrituras. Para isso, eles embaralharam a palavra grega Petros e Petra, encontrada em Mateus 16 e 18, trapacearam com uma explicação e interpretação tendenciosa, tentando confundir a cristandade, uma vez que Petros quer dizer seixo, pedrinha, e Petra significa rocha, que no texto e nos contextos é Cristo, sobre o qual foi edificada a igreja. Jesus disse ao apóstolo, tu és Petro, tu és pedrinha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Não tem lógica crer que Jesus iniciou a edificação da igreja de Deus sobre Pedro. Não tem lógica, nem lógica existe. Não faz sentido acreditar que a igreja de Deus está sendo edificada em homens. Estamos provando que esse dogma tem o seu DNA no paganismo do Império Romano. Mas, enfim, vamos consultar o que o irmão Pedro disse a esse respeito. É melhor consultar o que o irmão Pedro falou também. O nosso irmão Pedro, em Atos capítulo 4, verso 10 ao 12, ele diz o seguinte: Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são, ou seja, o que foi curado, né? Este está são diante de vós, no nome de Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça. Repito, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Louvado seja Deus. Atos capítulo 4, verso 10 ao 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Não foi Pedro que foi rejeitado. Não, foi Jesus a pedra, rejeitada pelos edificadores. Então aqueles que foram e que querem edificar a igreja de Deus têm que reconhecer que Jesus é a pedra. Agora não, eles colocam outro fundamento e dizem que estão edificando a igreja de Deus. Não é possível. O irmão Pedro, ele é uma pedra, Petros, porém ele não é uma rocha, uma pedra de alicerce, ele não é, ele é uma pedra nessa construção. Vamos ainda ler outro testemunho do irmão Pedro. O irmão Pedro diz assim: e chegando-vos para ele, Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Jesus, conforme o testemunho do irmão Pedro em Mateus 16 e 18. Eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. Assim, para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na onde? Na palavra.
sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 4 ao 9. Nós não somos a pedra de alicerce, nós somos uma pedrinha colocada nessa construção. Percebeu que a pedra de alicerce é Jesus, e cada crente é uma pedra, como se fosse um tijolo nessa casa espiritual. Essa é a nossa posição no corpo de Cristo, essa é a nossa posição na igreja de Deus. O irmão Paulo também deixou claro que a igreja de Deus está sendo edificada em Jesus. Ele diz em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Olha o que diz a Bíblia de tradução da Conferência Nacional dos Bispos no Brasil. Efésios 2:20. Casa que tem como alicerce os apóstolos e os profetas. Opa, que? Casa que tem como alicerce os apóstolos e os profetas. Está dizendo que o alicerce da igreja é os apóstolos e os profetas. E como pedra angular, o próprio Cristo Jesus. Que estranho, não é estranho não, cooperador? Muito estranho. Estou lendo Efésios 2:20 na tradução CNBB. Casa que tem como alicerce os apóstolos e os profetas. A crença da igreja romana não traz o DNA da igreja de Deus. Olha o que diz esta mesma tradução, Bíblia da tradução CNBB, Conferência Nacional dos Bispos, em 1 Coríntios 3, verso 10 e 11. Segundo a graça que Deus me deu, eu, como bom arquiteto, coloquei o alicerce sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado. Jesus Cristo. Está entrando em contradição, a tradução da CNBB está entrando em contradição com Efésios 2:20, não está não? Entrou em contradição. Quem é o alicerce da igreja de Deus segundo o irmão Paulo? O irmão Paulo já disse em 1 Coríntios 3, verso 10 e 11, ninguém pode pôr outro fundamento, alicerce, nem além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Não existe outro fundamento. Então, vamos continuar a leitura do documento da Igreja Católica. Vamos investigar mais a fundo esse DNA. Em www.santuariodeaparecidarp.com.br/dogma sobre o Papa e a Igreja, olha o que está escrito. O Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não somente em coisas de fé e costumes, mas também na disciplina e governo da Igreja, conforme esta declaração. O poder do Papa é de jurisdição universal, supremo, pleno, ordinário, episcopal e imediato. E olha esse, Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado da jurisdição. E aí, querido ouvinte, esta crença não faz parte do DNA da Igreja de Deus. O irmão Paulo, ele escreveu a força do poder de Deus que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, Jesus foi posto, e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. A igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, verso 20 ao 23. E agora, quem é o cabeça? Quem é que está acima de todo principado, de todo poder? Não, é o Supremo Papa, o Papa que colocaram São Pedro como o mais importante dos apóstolos. Que brincadeira é essa? Isso parece mais com o romanismo pagão do que com as coisas de Deus. O que o irmão Pedro disse? Ele disse que era Papa, cooperador Giliardi? Isso está escrito em 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Olha o que o nosso irmão disse. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Repito e friso, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. E,
Quando aparecer quem? O sumo pastor. Alcançareis a incorruptível coroa da glória. O irmão Pedro, ele nunca quis ocupar o lugar do nosso Senhor. Mas ele disse, quando aparecer o sumo pastor. E aí, quem quer ser pastor de pastor, se faz o quê, ministro Lucas? Anticristo, infelizmente. Pessoas são fundadores de igrejas, pastor de pastores, chefe de igreja, prevalece a vontade dele e não a de Deus. Ele é um anticristo. Pode estar bem intencionado do jeito que for, mas é um anticristo. É isso. Infelizmente. Vamos continuar investigando esse DNA. Em www, sempre citando a fonte, .santuário de Aparecida, rp.com.br/dogma sobre o Papa e a Igreja, o episcopado pleno com o Papa, que é a cabeça do episcopado, é infalível quando reunido em concílio ecumênico ou disperso pelo rebanho da igreja. Olha só, ensina e promove uma verdade de fé ou de costumes que sempre foi ensinada pela igreja. Isso está nesse documento. É difícil, né? Mas acreditamos que as inúmeras contradições desse dogma com as escrituras é suficiente para mostrar o quanto a Igreja Católica Romana erra em matéria de fé e o seu DNA é romano. Assim fica mais e mais evidente que a mesma faz jus ao nome romana. Ela é uma igreja romana. Ela faz jus ao seu nome. Vamos falar de alguns títulos e poderes conferidos ao imperador romano Otávio pelo Senado, com o objetivo de legalizar o seu poder, como a igreja trouxe vários títulos para um papa para legalizar o seu poder. O poder da igreja está centrado no papa. Vamos assim provar o DNA do primado dos papas, que ele vem da igreja romana. Vamos falar aqui de alguns títulos. Então é importante sempre lembrar, né, ministro Lucas e ouvintes, o conceito de DNA. Então, provando o DNA do primado dos papas da Igreja Romana, olha só. 2. Poder tribunício. Tornava o imperador sacrossanto e inviolável. Isso não parece com o dogma da infalibilidade papal? É muito semelhante. Outro nome, outro título. Pontífice Máximo. Com esse título, Otávio tornou-se o chefe da religião romana. O Pontífice Máximo era o verdadeiro chefe da religião romana. Era ele quem supervisionava o culto, fixava o calendário e anotava no seu calendário os acontecimentos diários. Nós vemos outro título, Princeps Senatus, ou seja, dava-lhe o privilégio de primeiro cidadão do Estado e o direito de governar o Senado. E finalmente, em 27 a.C., Otávio recebeu o título de Augusto, né? Augusto, até então atribuído aos deuses. Esse título inaugurou o culto ao imperador. História Antiga e Medieval, José Jobson de Arruda, página 19, 287 e 257. Está aí o DNA. Isso. O DNA do poder centrado no Papa, ele vem de Roma. E o primeiro homem a ser denominado ou a receber toda a autoridade como Papa, como aquele que mandava mesmo, foi Leão I. Ele é considerado o verdadeiro fundador do primado romano. A posição do Papa como titular da mais alta autoridade da Igreja. Ele foi o primeiro a formular a alegação de que o Papa e Bispo de Roma é representante do apóstolo Pedro e detém a responsabilidade suprarregional e a autoridade como Príncipes Apostolorum, príncipe dos apóstolos, sobre a totalidade dos bispos de toda a igreja. No ano 445, ele recebe de Valentiniano III, que foi 419 a 455, o reinado desse imperador, o governo dele, a certificação de que a afirmação do primado do bispo romano é independente da aprovação do Estado. Durante a sua vida, esse Papa foi considerado como o leão da tribo de Judá. Eita. E ele escolheu para si esse título de patriarca do Ocidente. Patriarca é pai do Ocidente. Somos nós que estamos falando isso, cooperador Giliardi? Isso está em um documento, História Revelada dos Papas, Constantino Cosmin, editora Scala. O que está escrito em Efésios 1, verso 3, 22 ao 23? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Aos pés de quem? De Cristo. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esse é o DNA verdadeiro, Cristo, que está sobre todas as coisas e como cabeça da igreja. Glória a Deus. Olha como o texto inicia. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Espera aí. Jesus tem um Deus, é isso que está falando aqui? Sim. Ele é Deus e Pai de Jesus. O povo está muito cego, muita gente não consegue enxergar essas coisas. Deus constituiu Jesus como cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Jesus. Pelo que nós vemos aí, muita gente diz que eles são a igreja de Deus ou que são o corpo de Cristo, mas esse corpo não recebe o domínio dessa cabeça, o comando dessa cabeça. Recebe o cooperador de Giliardi? Não, recebe de um homem, né? Um homem. E quando nós apresentamos as verdades bíblicas para eles, eles dizem assim, na nossa igreja não é assim não. Na sua igreja não é assim. Efésios 5, versos 23 ao 24. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Pedro é o cabeça da igreja. Opa. Não está escrito assim não, né? Vamos ler do jeito que está escrito na Bíblia, né? Nós não somos da igreja romana, né? Exato. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Cristo é o salvador do corpo, não é Pedro que é o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. O irmão Paulo sempre mostrou que o fundamento da igreja de Deus é Jesus. E sempre mostrou que a igreja deve estar sujeita a Jesus, sua cabeça. Louvado seja Deus. Em Atos, capítulo 3, dos versos 22 ao 26, diz o seguinte: Porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho, friso novamente, ressuscitando Deus a seu filho, Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, em Cristo, um judeu. É isso. O DNA de Cristo é judaico. O judeu não tem nada a ver com Roma. Não tem nada a ver. Olha o que o Papa Bonifácio fala. O Papa Bonifácio VIII, em 1294, redigiu uma bula com o seguinte dizer. Como dizia essa bula dele? Unam sancta, que prescrevia: toda criatura, para se salvar, deve se submeter ao Papa. Isso está escrito em História dos Papas, por Thomas, página 141. E aí, ele é o anticristo ou não? Sim. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta falando de Jesus, né, será exterminada dentre o povo. Não, é o profeta aqui, é o Papa, tem que ser. Efésios 2, verso 18, 21. Porque por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Nós, a igreja, somos famílias de Deus, somos povo de Deus, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O irmão Paulo fala da posição de Jesus na igreja. Isso está escrito, em Efésios 1, do 20 ao 23. Ele diz: o poder de Deus que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés,
e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Louvado seja Deus. Mas a igreja que não tem Cristo por cabeça, todo crente ali naquele grupo que começa a descobrir a verdade, ele é expulso de lá. Desse jeito. Infelizmente. Quase 100% dos crentes creem que Jesus é a pedra sobre a qual a igreja está sendo edificada. Só que na prática negam. Creem, mas na prática negam. Constantino foi o primeiro imperador romano a ocupar a autoridade de cabeça na igreja romana. A história confirma isso. A história confirma o surgimento de uma igreja romana que, por sinal, traz o nome Romana, na qual a figura do imperador é substituída pela figura do Papa, o qual passa a ser o cabeça da igreja. Então, o primeiro a ser autoridade na igreja foi Constantino. Essa mudança acontece para o Papa. Nos programas anteriores, nós mostramos por meio das profecias e relatos históricos como tudo isso aconteceu. A igreja de Deus, ela é iniciada a partir do ministério de Jesus. Igrejas que são fundadas a partir de ministério de homens traz o DNA romano, infelizmente. Lucas 3, verso 23, está relatado pelo nosso irmão Lucas. Ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Jesus começou o ministério. Quem quer edificar a igreja de Deus deve pertencer ao ministério de Jesus. Todos os apóstolos e discípulos que edificaram a igreja de Deus em Jesus fizeram parte do ministério de Jesus. O irmão Paulo disse: Eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. 1 Timóteo 1:12. Sendo assim, nada justifica fundar ministérios que não têm o fundamento dos apóstolos e profetas. Os profetas falaram do ministério de Jesus. Por isso nós entendemos que a igreja de Deus está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que é fundamento dos apóstolos? Os escritos que eles trouxeram, a base que eles trouxeram. E dos profetas, tudo que os profetas falaram da posição de Jesus. Este é o fundamento. A igreja de Deus está sendo edificada sobre esse fundamento. E é a partir do ministério de Jesus que a igreja de Deus começa a ser edificada. Não é sobre Pedro, não. Jesus disse aos discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. As coisas que Jesus mandou. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. Ninguém, repetimos, ninguém jamais poderá fechar a porta da igreja de Deus. Ela sempre sobreviveu e nunca deixou de existir nesses quase 2000 anos de existência sobre a face da terra. Apesar de Satanás ter plantado a igreja infiel, ou seja, que nós provamos até aqui, com DNA romano, a grande prostituta, mesmo em meio a toda luta, a igreja de Deus sempre permaneceu fiel aos princípios bíblicos. Houve uma linha paralela entre as duas igrejas. Qualquer um que prestar atenção nos relatos históricos vão perceber isso. Mas o sangue dos mártires estão clamando a Deus, como clamou o sangue de Abel. Os historiadores conseguem identificar uma igreja original. História dos Papas, tradução Constantino Coismin, editora Escala, página 7. Ele diz assim: a igreja original, até cerca de 150 depois de Cristo, surge a partir da primitiva comunidade judaico-cristã. Olha o que o historiador diz: o cristianismo assume, contudo, num prazo muito curto, a linguagem e a terminologia filosófica do mundo grego-romano e se afasta para cada vez mais longe do estrito monoteísmo da fé judaica. História revelada dos Papas, tradução Constantino Coismin, editora Escala, página 7. Vamos provar aqui que Jesus nunca foi um católico e não viveu esta fé transmitida pelo DNA romano. Se ele fosse um católico, cooperador Giliardi, ele teria sido batizado quando bebê. Se ele fosse um católico, seu batismo não seria no rio. Se ele fosse um católico, não seria mergulhado na água. Se ele fosse católico, deixaria claro que ele é um Deus encarnado.
Ensinaria que o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Se ele fosse católico. Ensinaria os discípulos a batizar em nome da Trindade. Ensinaria seus seguidores a fazer o sinal da cruz. Se ele fosse católico. Chamaria Pedro de Papa. Ensinaria o povo a chamar Pedro de Papa. Mencionaria o nome Igreja Católica Apostólica Romana. Se ele fosse católico. Seu costume seria ir à igreja aos domingos e não aos sábados. Teria ensinado o povo a respeito do Natal. Se ele fosse católico. Chamaria os discípulos de padre. Ensinaria o povo que Maria é mãe de Deus. Se ele fosse católico. Chamaria Maria de Virgem Maria. Falaria da assunção de Maria ao céu. Ensinaria o povo a adorar imagens. Se ele fosse católico. Ensinaria a respeito do purgatório. Ensinaria a transubstanciação. E na ceia, se ele fosse católico, daria só pão aos discípulos. Se ele fosse católico. Ensinaria seus seguidores a orar pelos mortos. Percebeu que o DNA que a igreja traz, romana, não tem nada a ver com as escrituras? São de origem pagã. Esses ensinos encontram sua origem no Império Romano pagão. Não têm aprovação das escrituras e nunca foram ensinados por Jesus e seus discípulos. São de origem pagã. Foi adaptado da filosofia grego-romana por Agostinho e São Tomás de Aquino. Eu digo, está longe, longe da tradição judaico-cristã. Olha o que diz um documento. No livro O Sagrado na História do Cristianismo, publicação da Ediouro Dueto, página 8, diz assim: foi assim amparado pelo poder terreno que o cristianismo romanizado se infiltrou no mundo helênico, influenciado e sendo influenciado pela antiga cultura grega, que se alastrara pelo Império Romano. Os ensinamentos de Aristóteles, que viveu 4 séculos antes de Jesus, foram então cristianizados. E bem mais tarde, no século XIII, seriam sistematizados por Tomás de Aquino, o dominicano, que deu a origem à teologia católica, tal como a conhecemos hoje. Na verdade, aconteceu um sincretismo. Sincretismo é a absorção de um sistema de crença por outro, né? Isto ocorreu, por exemplo, quando o cristianismo absorveu conceitos das religiões da Europa, moldando-os de acordo com os da Igreja Católica Romana, numa tentativa de facilitar a propagação da religião cristã no continente europeu. Um exemplo bem claro disso é a festa cristã do Natal. Originalmente é uma festa pagã. Celebra o quê, cooperador Giliardi? O solstício de inverno e o nascimento anual do Deus Sol. E aí, ô Micho Lucas, os povos da antiguidade associaram a atual celebração do nascimento de Jesus Cristo, confirmando assim o DNA romano. Isso não tem nada a ver com Jesus, infelizmente. A principal doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana traz o DNA de Roma pagã. Qual é a principal doutrina? A Trindade. A primeira Trindade romana era constituída por Júpiter, Marte e Quirino. A partir de 509 a.C., início da República, foi introduzida uma nova Trindade, Júpiter, Juno e Minerva. Livro de História Antiga Medieval, autor José Jobson de Arruda, página 209. Os romanos, eles acreditavam numa multidão de deuses. Cada um tinha uma função. Ouça o que disse Jesus a esse respeito. Aproximou-se de Jesus um dos escribas, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12, 28 e 29. Vamos ler aqui o primeiro mandamento dos 10 no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Amar a Deus sobre todas as coisas. www.santuariodeaparecida.rp.com.br/decálogo. Consulte esse site, ouvinte, e você vai ver que o mandamento de Deus que proíbe fazer imagem de escultura
ajoelhar e prestar culto a elas, foi tirado do catecismo da Igreja Católica Romana. O mesmo aconteceu com o mandamento de Deus que afirma que o sábado é o dia do Senhor. Foi substituído pelo domingo. Porém, nas Bíblias de versão católica, este mandamento permanece como Deus escreveu. Então fica claro a diferença do DNA do povo de Deus e o DNA da Igreja Romana. O livro História dos Papas, editora Scala, página 13, diz assim: com Constantino, o tempo dos imperadores e césares romanos elevado à divindade não está completamente terminado. Mas no século IV ocorre uma mudança na área mediterrânea europeia para uma religião monoteísta. No lugar dos muitos deuses de até então, surgem cada vez mais santos. Está vendo? É um sincretismo. Não podia ter os deuses, então vamos ter os santos. Os romanos tinham deuses para tudo. Na Igreja Católica Romana não seria diferente. Para os olhos, quem é que protege? Santa Luzia. Santa Luzia, protetor da guerra. São Jorge. Na guerra. Protetor dos caminhoneiros. São Cristóvão. Quer casar? É com Santo Antônio. Tem medo de tempestade? Santa Bárbara. Problema com gravidez? Senhora da Conceição. E quem é a clínica geral? É a Aparecida. Parece uma zombaria da nossa parte, mas não é. É uma verdade. O DNA dessa igreja é romano. Acredito não haver dúvidas, vou repetir, de que o DNA da Igreja Católica, que diz ser apostólica, mas que não tem nada de apostólica, mas é romana, não tem nada com os apóstolos e profetas que pregavam e pregaram contra a idolatria. Ao longo dos séculos, os registros históricos estão aí. Confirma o quanto a nação de Israel e a Igreja de Deus foi perseguida pelo diabo. A nação de Israel sofreu quando se envolvia com a idolatria. Apocalipse 12, verso 17 e 18, o dragão, o diabo, irou-se contra a mulher. A mulher aqui representa o povo de Deus, pode representar Israel, a igreja também. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. O remanescente aqui é a igreja de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E o dragão parou sobre a areia do mar. Lembra que é do mar? O Império Romano surge do mar e uma besta subiu do mar. Mar é povos, multidões, nações e língua. O entendimento de que a mulher é o povo de Deus, a nação de Israel, é harmônico com as escrituras e com os fatos históricos. Os remanescentes, nós repetimos, esses sim, são os que formam a igreja de Deus, o corpo de Cristo. Olha o que está escrito em Efésios 2, verso 11 ao 14. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos de homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, a igreja de Deus, o corpo de Cristo, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Olha, naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A cristandade hoje, irmão, ainda está estranha às alianças da promessa? Sim. Está separada ainda da comunidade de Israel? Sim. Então estão separados de quem? De Cristo. Exatamente. Jesus é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, a igreja de Deus, o corpo de Cristo. Mas as pessoas não querem ter a fé que Cristo teve. Querem ter uma fé romana. O programa que vem nós vamos falar um pouco sobre as filhas de Babilônia. Gálatas 3, verso 27 ao 29, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Os cristãos querem ser batizados em Cristo, irmão? Infelizmente não. Querem ser batizados no nome de ninguém. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não falo o nome do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. Nome de Vou ninguém. repetir. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego,
não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Um quê? A igreja de Deus, um corpo de Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Romanos 4,13 diz que Abraão é herdeiro do mundo. Os crentes hoje que dizem ser filhos de Abraão, ter a fé de Cristo, eles são herdeiros de quê? Eles são herdeiros dos céus, eles dizem que são peregrinos aqui, que são forasteiros aqui. Eles não acreditam que são forasteiros porque o povo de Israel até hoje não tem sua nação, não foi dado o direito para eles ainda, eles lutam por esse direito. Não, eles são forasteiros aqui porque eles são dos céus. Isso é DNA romano. Efésios 2, versos 16 ao 21. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor. Olha, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Quando? Quando nós somos isso? Quando somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. Agora, se você não quer ser edificado sobre esse fundamento, mas quer um fundamento, um DNA pagão, de um paganismo, é claro que você acaba não sendo membro da família de Deus. Não é eu que estou falando isso. É muito sério. Vamos trazer aqui alguns esclarecimentos que acreditamos ser de grande importância dentro do tema que estamos abordando. O propósito de Deus em fazer da terra o seu reino foi interrompido por meio do fracasso de Adão e Eva. Mesmo assim, Deus faz uma promessa de salvar toda a terra das mãos do inimigo por meio de um descendente de Eva. Então o diabo passa a perseguir todos os que mantinham fé na promessa de Deus. O diabo, tentando impedir a promessa, mistura os filhos de Deus com as filhas dos homens. A maldade aumenta muito na terra. Deus traz o dilúvio, reiniciando assim, por meio de Noé e sua família, o povoamento da terra. Os descendentes de Noé rebelam contra Deus. Alguns deles iniciam a construção da Torre de Babel. Deus confunde as línguas, espalhando eles, sobre toda a face da terra, e assim a construção para. Conheça o DNA da Igreja de Deus. Como é que a Igreja de Deus começa a ser moldada nas Escrituras? Deus chama Abraão, um descendente de Sem, um dos filhos de Noé, tirando ele do meio de sua parentela. Deus promete fazer de Abraão uma grande nação e abençoar a terra por meio da sua descendência. Isso aconteceu com Jesus. De Abraão nasce Isaque, de Isaque Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Deus renova sua promessa a Isaque, depois a Jacó, o qual teve 12 filhos que formaram a nação de Israel. O povo de Israel vai ao Egito, devido a um tempo de fome. Depois de um tempo são oprimidos no Egito. Deus levanta Moisés, figura de Jesus, que foi libertador do povo de Israel do Egito. Deus deu mandamentos e leis a Moisés a respeito do serviço do santuário, Esse serviço que preparava o povo para o nascimento do Messias. Deus escolhe a tribo de Levi para o serviço do santuário. Moisés fala aos filhos de Israel a respeito de Jesus, um profeta como ele, que seria levantado dentre os filhos de Israel mesmo. Deus revela por meio dos profetas que Jesus nasceria da tribo de Judá. Vai passando os anos, acontece a divisão das tribos de Israel. 10 tribos são denominadas reinos do norte, com capital em Samaria. 2 tribos, Judá e Benjamim, denominado reino do sul, com capital em Jerusalém. Após a divisão, o reino do norte passou a ser conhecido por reino de Israel e o reino do sul por Judá. Vários profetas falaram de Jesus como o futuro rei que unificará o povo de Israel. O reino do norte se separa do serviço do templo lá. Isso favorece o desenvolvimento da idolatria. Os 2 reinos, por desobediência a Deus, são oprimidos por várias nações. Deus mostrou ao profeta Daniel a tentativa do diabo em destruir a crença do povo de Israel por meio de um rei da linhagem dos gregos, Antíoco. Deus mostrou ao profeta Daniel o surgimento de um poder político e religioso que magoaria o seu povo, mudaria a sua lei. Deus revelou através da profecia das 70 semanas o tempo do nascimento de Jesus a Daniel. Nasce então quem? O profeta João Batista,
anunciando a Jesus. Quando Jesus nasce, no tempo que o Império Romano dominava, Jesus foi perseguido quando recém-nascido por Herodes, rei da Judéia. Jesus inicia seu ministério aos 30 anos de idade. As lideranças religiosas nos dias de Jesus, por meio do imperador romano, se colocam contra Jesus, até o levar à morte. Os seguidores dos ensinamentos de Jesus são perseguidos pelas lideranças religiosas do povo judeu e também pelo Império Romano. A Igreja de Deus tem sua existência planejada por Deus. E quem quer pertencer à família de Deus, ou seja, ao seu DNA, deve ter sua fé edificada nos profetas, ou seja, Escrituras, e os apóstolos, seus escritos, e ter Jesus como alicerce da Igreja de Deus. Efésios 2, 19 e 20. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A história de Israel, e eu vou dizer, da Igreja de Deus também, é cheia de registros de perseguição, ódio, muito ódio. Muitas nações e povos foram contra esse povo. Um ódio que eu digo inexplicável. Até hoje, o antissemitismo é manifestado principalmente no meio religioso. Apocalipse 12, verso 1 ao 5, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esta mulher estava grávida, com dores de parto, gritava com ânsia de dar à luz. Viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, o diabo, né? Tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, o homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O diabo persegue essa mulher. Essa mulher, com certeza, ela não pode ser a Igreja de Deus aqui, porque não é a Igreja de Deus que dá luz a Jesus, mas é Israel. Então o diabo sabia que deste povo surgiria a Igreja de Deus, o corpo de Cristo, no qual as nações seriam ajuntadas. Em Babel, os homens se dividiram. Em Jesus, eles seriam juntados em um corpo, a Igreja de Deus. Jesus disse aos seus seguidores que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E ainda Jesus disse, dessas coisas vocês são testemunhas. Eis que sobre vós, Jesus diz, envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, versos 47 a 49. Jesus ainda disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, verso 8, eu li aqui. Nos dias de Pentecoste, Deus manifestou o desejo de que por meio do seu Espírito os homens de todas as línguas fossem unidos. E isso aconteceu, ouça. Atos 2:1, do 4 ao 12. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros,
Que é isto dizer? Percebeu? No relato que lemos, ocorreu o oposto do que aconteceu em Babel. Amém. As Escrituras registram. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E no partir do pão e nas orações. Atos 2, verso 41 e 42. O irmão Paulo fala da unidade do Espírito por meio de uma única fé. Ver Efésios 4, verso 3 ao 6. Satanás tem sido bem sucedido em passar a ideia, amigos Lucas e ouvintes, que o povo judeu é culpado pela morte de Jesus. E com isso tem instigado o ódio contra este povo. Na verdade, Satanás quer que a cristandade recuse, discrimine o povo judeu. Assim será mais fácil fazer com que as pessoas recusem os ensinamentos e mandamentos de Deus. Por quê? Porque eles acham como sendo do povo judeu. Infelizmente, isso tem acontecido ao longo dos séculos. É isso que nós vemos. E aí Jesus deixou claro, que corremos um sério risco de adorar da forma errada quando não queremos ter o DNA do seu povo. Isso. Jesus disse assim para a mulher samaritana: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4, 22. Mas aí o povo quer que a salvação venha de Roma. Não, a salvação vem dos judeus. Também Jesus disse em Marcos 7, versos 6 ao 9, ele fala a respeito do que o profeta Isaías disse. Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse, esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou Jesus: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Essa leitura está na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Vou dizer aqui de novo: não é correto acreditar que Deus rejeitou a Israel como seu povo. Ouça as palavras do irmão Paulo: porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Romanos 11, verso 1. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2, verso 13 e 14. O irmão Paulo, ele escreveu: porque por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Efésios 2, do 18 ao 22. A igreja de Deus tem o DNA, o fundamento dos apóstolos e profetas. Esses apóstolos e profetas eram judeus, descendentes de Abraão segundo a carne e também segundo o Espírito. Leia Gálatas 3, verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vamos trazer aqui de novo a sigla DNA. Significa? Vamos ler. Ácido desoxirribonucleico. É nele que a nossa informação genética está contida. Através deles, os seres vivos conseguem transmitir as características do seu organismo para os descendentes. Isso, www.resumoescolar.com.br/biologia/resumo sobre o DNA. Desculpa se eu errei aí o termo desoxirribonucleico, ministro Lucas. Infelizmente, o cristianismo romanizado não tem o DNA da Igreja de Deus. Infelizmente, o cristianismo romanizado, por ter o seu DNA no paganismo grego-romano e não nas Escrituras, diverge muito da fé bíblica que foi apresentada a nós por Jesus e por seus discípulos.
que também eram judeus. Vamos comparar aqui a esperança dos judeus praticantes de judaísmo com a fé romanizada. O judaísmo nunca aceitou nenhuma das realizações reivindicadas da profecia de que o cristianismo ortodoxo atribui a Jesus. O judaísmo também proíbe a adoração de uma pessoa como uma forma de idolatria, já que a crença central do judaísmo é a unidade absoluta e singularidade de Deus. Origem, Wikipédia, a Enciclopédia Livre. A crença na Trindade também é considerado incompatível com o judaísmo, assim como uma série de outros princípios do cristianismo. Origem, Wikipédia, a Enciclopédia Livre. Assim como uma série de outros princípios do cristianismo romanizado. Romanizado. Isso. Não é? Mas o escrito não fala isso, mas nós que estamos trazendo essa observação. Sim. Por tudo que você ouviu nesse estudo, a pergunta é a seguinte: o cristianismo romanizado e suas ramificações têm problemas com os judeus ou com as escrituras? E aí, cooperador Giliardo, com quem eles têm problema? Com as escrituras. Infelizmente. Quem afirma existir um único Deus? Isaías 44:8. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Quem diz para não fazer e nem ajoelhar diante de imagem de escultura? São os judeus? É o próprio Deus que diz, não farás. Quem separou e santificou o sábado como seu dia? Os judeus? Não, Deus. Quem separou o que é comida do que não é? Os judeus? Não, Deus. Agora eu digo, dizer que esses ensinamentos são dos judeus é dizer que Deus é judeu. Eu ainda insisto, qual o nome da igreja a qual os apóstolos faziam parte? Qual? Igreja Católica? Apostólica Romana? Não. As pessoas ficam assustadas conosco quando dizemos Igreja de Deus, mas é o que está escrito. Em nome de quem os apóstolos batizavam? Em nome de quem? Em nome de Jesus. Quem colocou Jesus como cabeça da igreja? O próprio Deus. Os apóstolos pregavam que Jesus aboliu a lei de Deus? Pregavam, irmão? Não. Os apóstolos pregavam que o reino de Deus é no céu? Não. Os apóstolos pregavam a destruição da terra? Não. Os apóstolos pregavam que após a morte os crentes vão aos céus? Também não. Considere isso, você, nosso ouvinte, que perdoe-nos. Não é arrogância da nossa parte, mas é o fato de sermos verdadeiros. João 8, verso 31 e 32. Muita gente diz, conhecereis a verdade vos libertará. Só que esquece do versículo 31. João 8, 31 e 32, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando que a verdade liberta? Quando permanecer... Quando nós permanecemos... Isso. Na palavra. Quando o quê? Quando permanecer na palavra. Convidamos você para o próximo tema. Que Deus te abençoe em o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Louvado seja Deus. É isso, querido ouvinte. Convido agora o ministro Lucas para concluir e fazer a oração final em nome do Senhor Jesus. Eterno e soberano Pai, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, graças te damos por fazermos parte do ministério do nosso Senhor Jesus, por fazermos parte da Igreja de Deus, corpo de Cristo. Não é arrogância da nossa parte nos colocarmos e nos posicionar desta maneira, mas a verdade da tua palavra nos força a assim comportarmos. Pedimos humildade ao nosso coração, sinceridade ao transmitir a tua palavra. Rogamos ao Eterno que o Senhor possa guardar-nos de tudo aquilo que possa interferir e que possa impedir a tua palavra de chegar a corações. Te agradecemos por tua palavra nessa manhã. Rogamos a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia sobre cada ouvinte. Estenda suas mãos de misericórdia, seus braços de força, auxiliando cada um na busca da verdadeira fé, da fé que uma vez foi dada aos santos. Assim nós agradecemos ao Senhor por tua bondade, por tua misericórdia. Que o teu Espírito continue, ó Deus eterno, trabalhando o coração de cada pessoa.
Que cada um possa entender a tua palavra, a palavra que liberta. Amém. Que o Senhor possa instruir a cada um de acordo com o teu querer, assim orientado pelos seus santos profetas, orientado por tuas misericordiosa bondade, por tua bondade imensa que tem manifestado a nós por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus por toda a raça humana. Assim nós acreditamos que o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar a todos. O Senhor deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade para a salvação. Assim nós agradecemos por mais essa oportunidade e oramos por cada ouvinte. Oramos pelos pedidos de oração, estenda suas mãos de misericórdia sobre cada vida, aqueles que estão, ó Deus eterno, enfermos, que o Senhor possa restaurá-los em nome de Jesus. Assim nós te pedimos e assim nós agradecemos por tudo, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém, amém, amém. Encerramos o programa À Luz das Escrituras em nome de Jesus. Que a paz esteja com todos. Amém. Paz seja convosco.